Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Na aula de hoje vamos resolver uma questão de Química Orgânica, falando um pouco sobre hidrocarbonetos. Sobre os alcanos, pode-se afirmar que são solúveis em água, eles têm densidade menores do que a densidade da água, eles são mais solúveis em água do que os alcenos, eles são mais reativos do que os alcinos, ou também são conhecidos como oleofinas. Bom, primeiro, o que que são alcanos? Alcanos são hidrocarbonetos, é uma classe de hidrocarbonetos, uma subclassificação, tá? Hidrocarbonetos são uma função orgânica, na onde a gente só tem átomos de carbono e átomos de hidrogênio dentro da estrutura dos hidrocarbonetos. Mas os hidrocarbonetos, eles são divididos em alguns grupos, como os alcanos, que são hidrocarbonetos que só têm ligações simples entre os átomos de carbonos, então não pode ter nenhuma ligação dupla ou tripla. Os alcenos, que são os hidrocarbonetos que possuem uma ligação dupla na sua estrutura, então eles podem ter outras ligações simples, mas uma delas tem que ser dupla. E temos os alcinos, que são hidrocarbonetos que têm pelo menos não, eles têm uma ligação tripla entre os seus carbonos, tá? Podem ter outras ligações que são simples, mas uma tripla eles têm que ter. Temos também os ciclos, né? Então, no caso, tem os cicloalcanos, tem os cicloalcenos, cicloalcinos, tá? Mas assim, então nós temos os ciclos também. E aí existem variações de ciclos. Com relação aos alcanos, eles são conhecidos como parafinas, e os alcanos eles são compostos pouco reativos, pois são bem estáveis. Eles só têm ligações do tipo simples, e as ligações simples, que a gente chama de ligações sigmas, elas são mais estáveis do que aquelas ligações duplas. Quando você tem ligações duplas, é mais fácil de ocorrerem as reações químicas de adição. Mas quando você só tem ligações do tipo sigma, carbono e hidrogênio, são ligações químicas mais estáveis e mais difíceis de ocorrerem reações com esses compostos. Existem sim reações de substituição, por exemplo, nos alcanos, mas é um pouco mais difícil você ter reações com alcanos do que em alcenos ou alcinos, tá? Agora vamos lá. São solúveis em água? Bom, os alcanos, de maneira geral, vou mostrar esse composto aqui, ó, eles são compostos apolares. E a água é um composto polar. Uma coisa, uma forma, né, da gente ver isso é por simetria. Se você faz a divisão da molécula no meio, ó, você percebe que ela é idêntica nos dois lados, dividida no meio aqui, ela continua idêntica dos dois lados. Então, moléculas simétricas, elas tendem a ser moléculas apolares. Isso não é uma regra eterna que serve em todos os casos, tá? Mas é uma forma de você perceber que essa molécula ela é apolar. Já a molécula de água, quando ela é cortada ao meio, aqui está simétrica, mas o segundo corte você percebe que ela é assimétrica. Essa assimetria faz com que os vetores eles não sejam anulados. O oxigênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então ele puxa, atrai o par de elétrons mais para o próximo dele, fazendo com que ocorra um vetor resultante negativo vindo aqui na direção do oxigênio. Então, as cargas positivas, o hidrogênio ficam com cargas parciais positivas. A gente diz que a água ela é assimétrica, a sua molécula, e ela é polar. Ela é polar porque ela tem esse polo negativo e um polo positivo, tá? Tá, mas e daí? E daí que existe uma máxima que a gente usa em solubilidade, em soluções, que diz que semelhante dissolve semelhante. Compostos polares se misturam com compostos polares, enquanto apolares com apolares. Então a água ela não vai dissolver, ela, o alcano ele não vai ser solúvel em água, pois ele é apolar enquanto a água é polar. Então isso daqui é falso. A B fala que tem densidade menor do que a densidade da água. A B está correta, é verdadeira. E por quê? Porque as interações intermoleculares entre as moléculas de água são interações intermoleculares mais fortes, que são as chamadas interações de ligação de hidrogênio.
A interação que esse oxigênio tem com o hidrogênio de uma outra molécula de água, ela é muito forte. E o outro oxigênio vai ter com esse hidrogênio aqui e com outras moléculas de água também, tá? E aí o que que acontece? Quando a interação intermolecular ela é forte, as moléculas ficam mais próximas umas das outras. Agora, quando você tem um composto que ele é apolar, a interação intermolecular ela é do tipo dipolo induzido ou dipolo instantâneo. A gente também pode falar que são as forças de Van der Waals. Tá? Aqui a gente tem interação intermolecular que a gente chama de ligação de hidrogênio. E aí o que que acontece? Essas moléculas, elas interagem com outras moléculas de apolares, né? Só que no caso elas não ficam tão próximas umas das outras. A interação intermolecular ela é mais fraca, então é mais fácil elas se afastarem. E quando você tem muitas moléculas próximas, imagine o seguinte: vou pegar um cubo aqui, um local, e a interação intermolecular, se ela é forte, um monte de moléculas de água elas vão ficar pertinho uma da outra, ó. Tem uma molécula de água aqui, tem uma outra molécula de água aqui, tem uma outra molécula aqui, outra aqui. Então tem várias moléculas de água dentro de um determinado espaço, dentro de um determinado volume. E por que tantas moléculas? Porque elas fazem interação que faz com que elas tentem ficar umas próximas das outras. Agora, se você tem uma molécula que ela tem interação fraca, dentro desse mesmo volume, vamos supor, eu tenho aqui uma molécula, tenho aqui outra, 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 mas só isso. Elas estão interagindo, mas elas ficam um pouco mais distantes, porque a interação é mais fraca. Então, interação intermolecular, ela altera não só o ponto de ebulição, o ponto de fusão, mas ela também altera com relação à densidade. Quando a interação intermolecular é mais forte, as partículas elas tendem a ficar mais próximas umas das outras. Isso faz com que aquela relação entre a densidade, que é a massa sobre o volume, você vai ter maior quantidade de massa no mesmo volume. Então, a densidade ela tende a aumentar. Logo, a densidade da água é maior do que a densidade dos alcanos. Então, foi perguntado se tem densidades menores do que a da água, a letra B é verdadeira, tá bom? Aí, continuando, ó, vamos ver por que as outras são erradas. São mais solúveis em água do que os alcenos. Isso é falso. Pelas duplas ligações, alcenos pequenos, eles tendem a ser um pouco mais solúveis em água, um pouco mais polares do que os alcanos, tá? Os alcenos são um pouco mais polares, mas principalmente os pequenos, do que os alcanos. São mais reativos do que os alcinos? É falso. Os alcinos eles reagem mais do que os alcenos, que reagem mais do que os alcanos, então é totalmente falso. Também são conhecidos como oleofinas. Quem são conhecidos como oleofinas são, na verdade, os alcenos e não os alcanos, tá? Que são as parafinas. Então, ficamos com a letra B, o gabarito dessa questão. Espero que vocês tenham gostado da resolução do exercício e compreendido passo a passo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link deles.